Vamos falar já sobre varizes, tá? A nossa doutora tá aqui, já ela vai estar falando sobre varizes, que são veias dilatadas, né? E tortuosas, né? Que se desenvolvem abaixo aí da pele. Dependendo da fase em que se encontra, tá? Elas podem ser tão pequenas, né, quanto grandes, né? E acontece muito em mulheres. E por isso hoje, gente, eu estou aqui, né, recebendo a doutora Ana Sá. Ela é angiologista, ela também faz cirurgias vasculares e vai estar falando sobre esse assunto a partir de agora. E se você quiser, também pode estar participando junto com a gente através do nosso WhatsApp, tirando suas dúvidas. Se quiser, você pode estar perguntando a partir de agora, esse número que está aparecendo na sua telinha aqui, tá bom? Doutora Ana, tudo bom? Seja bem-vinda, toda linda, maravilhosa. Como vai? Bom dia. Bom dia. Doutora Ana, explica pra gente o que são varizes. Varizes. Varizes são vasos, né? Os vasos que a gente tem na perna e que eles estão doentes, né? Então, é o nosso sistema venoso, em que o retorno venoso é o sangue, né? Que sai da ponta do pé e vai lá pro coração, né? E aí, ele tá com o retorno venoso atrapalhado, prejudicado. E aí, as veias ficam tortuosas e dilatadas, doentes. Ela dá, mas mulheres ou homens também têm umas varizezinhas? Porque eu acho que homens também tem, né? Não tanto quanto as mulheres. Eu creio que homens não têm tanto quanto as mulheres. Ou é mentira, ou é mito? Não, você acertou aí, acomete mesmo. São as mulheres, é o grau mais frequente, a incidência mais frequente. Mas os homens não deixam estar também frequentes nisso, não. A gente tem uma incidência que para cada 3 mulheres, um homem é acometido, né? Então tem a prevalência alta aí, mais uma vez as mulheres aí estão tendo mais um brinquedinho aí a mais. A mulher sempre na sofrência, viu, minha gente? Agora, existe uma diferença entre os vasinhos, aqueles vasinhos pequenininhos, né? E as varizes, aquelas maiores? O que acontece? Nós temos as veias, né? A partir do momento que as vezes estão doentes, tortuosas, dilatadas, elas vão ter calibres, né? Então vai aumentando. Então a gente tem os vasinhos, os famosos, né? Vou fazer a aplicação, os vasinhos, que chamam telangiectasias, elas têm um calibre pequenininho, né? Maioria poder estético, que a gente fala que é umas aranhas. Pensa numas teias de aranha, esses vasinhos pequenininhos. Vasinhos, né? A partir do momento que elas vão crescendo, e aí tem de 1 a 3 milímetros, vão sendo varizes que a gente vai dando o nome de reticulares, até aquelas varizes de maior calibre, né? Que a gente bate o olho e vê elas bem tortuosas e salientes, que são as veias varicosas. É verdade. Tem gente que tem umas veias meio verdosas, digamos assim. Elas já são assim, elas já têm tendência para você virar uma varize mais na frente. Como é que é esse negócio? Porque tem gente que fala, é muito verdinha, é bom cuidar logo para que não piore, né? Não fique inchada, enfim. Tá, isso é uma boa pergunta, porque às vezes chega a gente no consultório da gente e fala, eu tô com essa veia aqui azulada, isso é varize, doutora? Mas é porque eu quero tirar. Aí o que acontece? A gente tem Sim. Certo. Sim. Consegue olhar, né? Então, essas veias azuladas, num calibre menor e com auxílio desse exame de realidade aumentada ou do flecoscópio, a gente consegue perceber que são veias normais, né? Ainda mais se a pessoa for bem branquinha, que fica mais saliente e ela fica com aquela dúvida, né? Pode ser normal. Se houver alteração, varizes. Maravilha. Você que está aí em casa, né? Você também tem varizes, né? Quer tirar dúvidas, quer saber alguma coisa, pode mandar pelo nosso WhatsApp a sua pergunta aqui pro nosso programa também, tá bom? Quem faz exercício físico, doutora, tem a tendência de ter mais varizes? Eu vejo pessoas que fazem exercício com aquelas veias altas assim, né? Nas pernas também. Enfim, isso seria já varizes ou não? Ou não tem nada a ver? Isso é da musculatura que vai crescendo e vai junto, aí as veias. Principalmente, eu vejo muito homens, né? Mulheres também,
aquelas mulheres muito musculosas que têm... Sim, a atividade física é muito bom, né? A atividade física, ela é preventiva, ela é profilaxia, porque quando a gente faz exercícios físicos, eles melhoram, fortalecem a bomba muscular da panturrilha, que eu costumo brincar que é o segundo coração da gente. Então, quem faz a prática dos exercícios físicos e fortalece a panturrilha, ele tem menos predisposições para ter as varizes aumentadas ou doentes. Aí a pergunta que você vai e me fala, principalmente na academia, né, que a gente vê, né, os homens com as veias mais inchadas, existem alguns produtos, alguns suplementos, né, ou dependendo quem faz produtos exógenos, né, ou endógenos, podem aumentar, né? E a veia ficar boa, ela fica doente, né? E atentar-se para as práticas de uso de anabolizantes, né? Que ela tem um efeito na parede do vaso, né? Lesa e faz ela crescer, inchar, ficar tortuosa, né? Ou seja, não ficando saudável. E por aí, não volta mais, né? Você vai ter que fazer tratamento. Eita, olha aí, viu? Falar em tratamento, quais são os tipos de tratamentos que hoje em dia já existe para varizes e para microvasinhos também? Sim, o tratamento de varizes, ele evoluiu muito, né? De um tempo para cá, as tecnologias aumentaram demais. Nós temos tratamentos minimamente invasivos ou até mesmo não invasivos quando a gente se trata do cirúrgico, né? Mas a gente tem um tratamento clínico também, né? Então, se a variz ela é tratada adequadamente, a gente consegue um controle, uma manutenção e até um poder estético muito bom, né? Porque além da gente ter veias bonitas, a gente também quer ter saudáveis, né? Com certeza, né? Então, vasinhos, eu posso fazer um breve resuminho assim, vasinhos pequenininhos que eu falei das aranhas vasculares, né? A gente tem tanto laser, aplicação, os lasers transdérmicos, a aplicação que a gente chama de escleroterapia, né? A gente tem associação também de várias terapias mistas, né? Que pode ser com produtos que são uns detergentezinhos e umas espuminhas, né? Isso. E aí, dependendo dessa classificação, porque a gente tem uma classificação de 0 a 6, né? Dependendo da evolução, né? Porque a varizes, ela tem uma evolução, né? De leve até grave, e a gente costuma ter outras associações, porque antigamente todo mundo tinha aquele medo, vou fazer aquela cirurgia, né? Porque a cirurgia era agressiva. Deitado, ou sei lá, né? Isso. Não pode ficar, né? Fazendo muita força. Além de ficar muito tempo parado depois que você operava, que consistia em quê? Arrancar a veia, né? Isso. E aí você ficava com as pernas enfaixadas, 15 dias, né? Sangramento, impossibilitada. Melhorou muito, que era a safenectomia total, né? Safanectomia total. Retirada em bloco cirúrgico. Ela ainda existe? Existe. É uma boa técnica para alguns casos? Sim. Mas hoje a gente tem as minimamente invasivas, que a gente faz algumas até ambulatorialmente. Algumas você pode fazer até, a gente chama que é o hospital dia, né? Você opera de manhã e na hora do almoço você já vai embora para casa. Que usa em quê? O endolaser, né? O que acontece? Você coloca um catéter com uma fibra ótica, né? E aí ela vai queimando, secando a veia. Então ela morre ali. E a recuperação é rápida, né? Você sai andando. Você faz o procedimento e sai andando, né? Você também tem a radiofrequência, né? Você tem a microcirurgia, que são pequenos cortezinhos. Você tem as terapias combinadas, que é a mista, né? Uma junção de várias técnicas, dessas todas que eu falei num só. E você não fica tanto dependente. Tem umas que tem anestesia no próprio remédio, no próprio produto, né? E aí você faz no próprio consultório e já vai embora. Mas, doutora, eu faço uma cirurgia, posso fazer num consultório? Pode, que é a minimamente invasiva ou quase não invasiva. E tem também com sedações, né, e anestesia local. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar o nosso telespectador que tá aí já, né, para fazer a pergunta antes de mim. Solta o áudio aí, vai, um pouco mais alto. Bom dia, Marília. Bom dia, doutora. Eu já vi vários homens com essas veias bem grossas mesmo nas pernas, essas veias grossa, como se fosse na perna das mulheres que têm muitos filhos, que sobe ladeira, sei lá.
Eu queria saber se isso é normal. De que é que dá isso nos homens? Porque eles não engravidam, não têm filhos e tem esse tipo de veia grossa mesmo nas pernas, cheia de ruguinhas, assim, aquelas veionas bem grossonas. Isso é normal? De que é que dá isso? O que é que provoca isso? Bom, então, esclarecendo aí a pergunta, né, da nossa ouvinte aí, telespectadores, o que acontece? Comum é normal? Normal não é, né? Normal a gente tá com aquela pele bonitinha, sem varizes, lisinha. Né? O que acontece? No homem, que eu já havia falado, a prevalência é de um homem para 3 mulheres. Então, assim, pode ser normal um homem ter? Eu já respondendo a pergunta dela, é normal, né? Um homem ter. O que leva? Quase os mesmos fatores do que uma mulher. Então, é uma predisposição genética, né? Se o homem aí que ela viu, não sei se é parente dela, é um amigo, um conhecido, se o pai e a mãe vai ter, então ele carrega no gene uma herança hereditária aí. O segundo, cigarro, né? Não sei se ele fuma, mas também já é um fator predisponente disso. O tipo bebida também? Bebida alcoólica também, né? Porque temos esses radicais livres que eles atuam, né, nas paredes e perde a elasticidade, né? E atrapalha o retorno venoso. Além disso, é o tipo de profissão, né? Bem provável aí, pode ser que o paciente, né, o telespectador, ele esteja trabalhando em situações em que fica sentado demais ou em pé demais, né? Carregando muito peso. Ou carregando muito peso, né? Mas a forma pior, né? O fator agravante são situações sentado demais ou em pé demais. Por quê? A gente precisa estar trabalhando essa bomba muscular também, aqui, né? Então, profissões, secretários, motoristas, seguranças, cirurgiões, dentistas, né? Tem a posição de em pé demais, sentado demais, atrapalha. E dependendo, questões hormonais, né? Seja intrínseca dentro da pessoa ou se ele está fazendo uso externo, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta, né? Vou soltar a próxima pergunta. É telão ou é áudio? É áudio ou telão? Aqui? Então vamos lá. Bom dia, doutora. Me chamo Gerlane, tenho 29 anos e estou com muitos vasinhos. Qual seria o procedimento a ser feito? Vejo que está saindo mais do que tinha e isso me deixa com autoestima baixa. O que posso fazer? Às vezes é bom uma avaliação, né? Claro, com certeza, uma avaliação para saber que tipo de vasinhos, né? Se é um vasinho mais dilatado, se são vasinhos tipo esses micro vasinhos, né, doutora? Tem que saber também qual é o grau, né? Isso mesmo. Então, respondendo sua pergunta aí, Gerlane, vasinhos, né? Chega sempre essa pergunta no meu consultório, né? O que ela poderia fazer e acaba com a autoestima, né? Chega para mim da mesma pergunta. Doutora, mas minhas pernas estão feias, eu não consigo colocar um shortinho, né? Tem tratamento, sim. Igual a Marília tinha me falado, consulta, né? Você tem uma avaliação com um angiologista, um cirurgião vascular, ele vai definir o melhor tratamento para você. Parecendo ser vasinhos de pequeno calibre, né? Tem tratamento, sim. A gente consegue fazer tratamento de controle, de manutenção para diminuir. Agora precisa saber o tamanho do calibre, porque se for estético, costuma ser terapias mais leves e intermediárias, também minimamente invasivas, até ver se não confundiu o leve, os vasinhos, com uma outra coisa pior, né? É verdade. Pós-cirurgia, dizem que pode voltar, doutora. Pós-tratamento, pós-cirurgia, vai voltar de novo. Tem esse negócio de volta novamente? Porque às vezes é genética, né? Se é genética, às vezes faz a cirurgia, ameniza, tira bastante, mas pode estar voltando ali aos poucos novamente. Com quanto tempo isso pode voltar? Essa é uma excelente pergunta. É uma das perguntas mais frequentes que a gente tem no consultório, em rede social. Os vasinhos voltam, né? Se ele for adequadamente tratado, eles não voltam, eles morrem, secam ali. Então, eles têm... Primeira coisa, se foi adequadamente tratado, né? Eles não voltam. Então, a gente já respondeu essa pergunta. Porém, o que acontece?
As varizes, elas são tituladas como o termo insuficiência venosa crônica. O que é isso? O termo já diz, né? Insuficiência, que não é suficiente, não funciona. E venosa da veia. E crônica, porque é de longo tempo, né? E ela é uma doença progressiva, né? E quando eu falo que ela é progressiva, ela é evolutiva. Então, por mais que você tenha aí chegado no meu consultório, no consultório de qualquer angiologista e tratado adequadamente, naquele local ela não volta. Mas pela característica dela de ser crônico ou evolutiva, ela vai aparecer em outros lugares. Então, os vasinhos, eles voltam? Voltam, porque eles aparecem em outros lugares, ou bem próximo daquele ali que foi tratado, né? Então, qual é a importância disso? A importância disso é você fazer um tratamento de manutenção, de controle. É igual cabelo branco, né? Se tem um cabelo branco, você tem que estar pintando, trocando a raiz, né? É exatamente isso. Eles voltam, porque é progressivo. O tratamento é de manutenção. E a melhor coisa, quando a pessoa chega com aquela perna cheia de varizes e vai tratando, se você chega no consultório a primeira vez, você já tratou. Você vai periodicamente nele, você já chega com menos, né? É verdade, é verdade. Tem mais uma pergunta, vamos lá. Olá, meu nome é Severina da Silva. Pergunta, doutora, como acabar com as varizes? Porque quando estou na TPM, as minhas varizes doem. Questão de... Vamos lá, ela falou de TPM, eu também quero saber se anticoncepcional faz com que também a mulher tenha varizes, né? Porque tem isso também, né? Tem gente que diz, eu tomo anticoncepcional e eu acho que é por isso que tá aparecendo as varizes. Vamos lá, TPM. Vamos responder primeiro essa, depois responde a questão do anticoncepcional também. Certo. Pois, Severina, a TPM tem alteração hormonal, né? Alteração hormonal, os hormônios estão em alta ou em baixa ali. Vai produzir alterações no sistema da veia, na parede, na elasticidade e vai provocar tanto sintomas como as varizes, né? A incidência, o aumento, a progressão, né? Você veio me falar do anticoncepcional. O anticoncepcional nada mais é do que um hormônio, né? Claro, adequadamente indicado, mesmo em proporções baixas, são hormônios que a gente está inserindo, né? Seja estrógeno, progesterona, e eles têm o fator de ser uma das causas também que fazem o surgimento de varizes também. Olha aí, viu, gente? Muito bom aqui. Então, fazer o tratamento de varizes é ótimo. Dói. Fala pro pessoal que tá em casa. Dói, incomoda. É uma dorzinha que dá pra... dependendo do tratamento. Depende do tratamento. A gente pode selecionar bem isso daí. Eu costumo dizer que aquelas aplicações, né, que a gente chama de escleroterapia, né, mesmo que a gente use no consultório anestésicos locais, não deixa de dar um queimãozinho, né, uma dorzinha, um ardor, né? Sim. As outras, as minimamente invasivas, a gente já tem até umas sedações, né? São produtos mais indolores. Então, não é bicho de sete cabeças, não. Evoluiu muito e hoje nós estamos com técnicas muito indolores ou quase sem dor, né? Também não faz tudo de um dia só, dependendo Depende da das situação, técnicas. né? Às vezes a Também, gente consegue fazer técnica combinada que consegue. Mas tem vezes que são graduais, né? São sessões, enfim. Depende do grau do também, né? estágio, Às vezes, do grau. A pessoa tem muita, né? Depende da logística com o paciente, tudo é estudado. O médico oferece as tecnologias junto com a logística do paciente. Aí a gente tem que ver a expectativa e a realidade dele. E a gente consegue uma boa adesão nisso. Ok, tem uma pergunta de um homem agora. Bom dia, Marília. Doutora, eu sou um homem e meus pés estão cheios de vasos. Está muito feio. O que faço para desaparecer? E nos pés deve doer pra caramba, hein, doutora? Que é uma regiãozinha muito, né? Peraí, nos pés, em cima, né? Dá pra ver mais ou menos. Né? Agora dá pra ver mais. Dá pra ver. Tem uns vasinhos, né? Aqui, ó. Realmente, ele tá bem... A gente chama de ectoscopia, né? Tá um pouco inchadinho, né? Ele tem umas veias mais salientes, tortuosas, caracterizado de varizes aí, já no terço distal, que é na perna distal. Ele é homem. Primeira coisa que ele tem que fazer, uma consulta, né? Quando a gente examina, olha direitinho,
passa, igual eu te falei, os exames que a gente tem é de realidade aumentada e fleboscópio, a gente já consegue ver a veia nutridora ali, do que nutre os vasos. E além disso, a gente consegue também solicitar um outro exame, né? Que chama Doppler, né? É um ultrassom venoso com Doppler, que ele consegue ver a origem, da onde que tá provocando, o que ocasionou, se é em cima, se é embaixo, da onde que a gente tem que abordar o problema, tá? Mas tem tratamento. Tem uma partezinha um pouco mais alta, né, gente? Tem umas menos altas, tipo aquelas roxinhas e misturada com a mais. Isso, que é que eu falei, os vasinhos, as telangiectasias, as varizes varicosas, né? É verdade. Vamos lá, tem mais um áudio, solta o áudio. Bom dia, estou assistindo o seu programa, tá muito top, show de bola, essas perguntas aí, eu também tenho veia nas pernas, o meu cunhado chama eu de perna de catumbo, o que é que eu faço? Deve ser bem, não deu pra escutar o restante, deve ser um pouco grossa, né? Tipo, pelo tem que eu umas, entendi, né? Ela falou que uma perna feia, o que que ela faz, e tem, né? Eu acho que ela deve ter aqueles catombinhos aqui, né? Grossas, né? Grossa, né? Eu já vi também pessoas assim. Acho que é genética também, né? Já começa um pouquinho a mexer com a autoestima dela, né? Com certeza. Então, ela, o que que eu faço, né? O finalzinho aí que ela fala. É procurar uma avaliação médica, né? O médico vai te analisar, ver, olhar. Primeiro, perguntar. Como é que você quer tratar isso, né? Porque às vezes o paciente fala assim, existe um tratamento que não seja só cirúrgico ou invasivo, a gente consegue fazer uma manutenção, dependendo do caso, com tratamento clínico, né? Sim. Então, primeiro, qual é o objetivo dela também, né? Então, a gente alinha as duas coisas, a gente examina na hora, pede exames, né? Para depois fazer a abordagem junto com ela. Então, o que ela pode fazer? Procurar uma avaliação, né, de um angiologista, um cirurgião vascular, e aí traçar metas para tratar, né, e tornar uma perna saudável e, consequentemente, mais bonita. Com certeza. Bom, vamos lá. Não tratando a varize, não tratando de jeito nenhum, o que é que pode vir a acontecer com essa pessoa? Ela pode ficar sem andar, ela pode ter problemas piores, sei lá. Quais são os tipos de problemas que podem ser causados, doutora? Se a pessoa já tem varizes, ela não tratando, né? Ela pode desenvolver complicações, né? E como eu falei, é uma doença evolutiva, né? Progressiva. Então, ela pode estar piorando aí, né? Se ele já tem as varizes, ela vai subir de degrau em degrau e atingir escalas. Quais são as complicações, né? Nós podemos ter a trombose, né? Que todo mundo vem. Doutora, eu posso ter uma trombose venosa? Pode. Você pode ter do sistema profundo como do superficial, né? Sabendo que a do profunda, ela pode até fazer com que o trombo lá dentro, coagulado, ele pode migrar, subir e ir pro pulmão. Então, isso é uma condição grave, né? Às vezes até fatal. Outras complicações que a gente pode ter é o escurecimento da perna. Quem nunca viu, ou algum familiar, ou passando pela rua e viu um escurecimento, que a gente chama de dermatite ocre. Aquilo nada mais é porque a veia lá embaixo, ela tá tortuosa, dilatada, e o sangue que sai para voltar para o coração, para continuar o ciclo, ela fica parada, estacionada. Então, ela coagula, vira um trombo, um coágulo. Então, isso prejudica, né? Além disso, ela pode desenvolver feridas, o sangue parado ali, não migrando ou não acontecendo trombo, ele extravasa para a pele. Extravasou para a pele o sangue, que o normal é para ele conduzir dentro de um cano, né? Que o cano é a veia. Ele começa a colorir, tatuar a pele, então fica mais escura. Outras condições que podem acontecer, infecções, tá? Infecções fúngicas por fungo, tá? Infecções por bactéria. Quem nunca ouviu falar que teve alguém que teve erisipela na perna? Tudo bem que a erisipela está associada a um quadro de circulação dos vasos linfáticos, mas ela tem uma mescla aí com o sistema venoso, tá? Das veias. Então, eu já falei da trombose que vai para o pulmão, das feridas, das infecções, dos escurecimentos da pele, né? Até sangramentos. Tem gente que tem a perna
as varizes tão salientes, tão tortuosas, que a gente chama de varicosidades, e que sofre algum trauma, sangra bem, né? É mesmo. E aí fica aquele... o senhor, a senhora preocupado, vão correr para o pronto-socorro. A dica que eu dou é quem tem e porventura uma hora deparar com essa situação, é só ocluir o local, se puder com uma gazinha, se não com uma toalhinha, comprime profundo e vá procurar atendimento médico. Certo. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Hoje tá, com tudo perguntando. Após começar a fazer musculação e treinar mais pesado as pernas, percebi vários vasinhos nas minhas pernas, principalmente panturrilha, né? Pode ser por conta dos pesos da musculação. Isso pode ir aumentando, doutora? É como ela falou já no começo, né? Pode ser que a pessoa também não tenha pego nessa questão da musculação. E aí os vasos vão se dilatando às vezes, né? Por conta do exercício. Depende da carga também, né? A gente pega carga demais. Depende. Quando a gente está fazendo exercício físico, a gente altera, né? A dinâmica da circulação toda. Vão se atingir um sistema aeróbico, que é com oxigênio, anaeróbico sem oxigênio, vão ter radicais livres, né? Então, naquele momento, todo mundo que faz exercício físico vai bombear mais sangue, né? Seja para o local que fez mais exercício e gastou mais energia que a gente fala que é ATP, e aí vai haver a vasodilatação, dilatar, né? Em algumas áreas já vai ter o contrário, né? A vasoconstrição, que é o secamento, né? Dependendo do tipo de exercício, dependendo da forma como você tem no momento agudo, isso pode acontecer e é temporário, né? Fora isso, se a pessoa está tendo, ou porque ela prestou mais atenção agora, ou porque ela já se encontra no estágio de doença que já avançou, tá? E aí, seguir aqueles comentários, né, passados que a gente falou, as predisposições genéticas. Meu pai e minha mãe têm, né? Eu fumo, eu bebo. Posso vir a ter, né? Eu tô usando hormônio, eu tô usando suplemento, enfim, né? Doutora, tem gente que tem no nariz. Eu já vi microvasinhos no nariz. Por que surge no rosto? Então, essas são as telangiectasias, né? São os vasinhos. Eles não só acometem as pernas, as coxas, não. Eles podem acontecer na bochecha, no nariz, no pescoço, né? E ele Gente, nunca tinha ouvido falar no pescoço, não, mas vamos lá. E aí, essas alteraçõezinhas que acontecem é da circulação, né? Da veia. E também tem tratamento. Maravilha, viu, gente? Tá aí, muito bom. Criança pode ter vasinho já? Crianças podem vir já ter vasinho, doutora? Ou não? Qualquer pessoa pode ter, tá? Só que o que acontece? Essa incidência, ela é maior com o passar da idade, tá bom? A partir dos seus 30, 40 anos, né? Vai aumentando progressivo. E pessoas com 70 anos têm 70% de ter varizes. Crianças podem ter varizes, problema de circulação de retorno venoso. Não é muito comum, mas pode ter. Tem algumas doenças congênitas, nascidas nisso, da própria genética dela, que pode vir em desenvolver, associada com outras doenças secundárias também, tá? Porque a varize, ela pode ser primária, vinda, né? Ou pode ser adquirida por outras formas, seja trauma, seja tumores, tá? Então, não é muito comum em crianças, mas pode ter, que são os problemas congênitos, tá? Da insuficiência da veia, mas tem que se detalhar melhor, tá? Que aí já chama um outro aspecto pra gente. A gente ainda tem mais uma pergunta? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Bora lá. Eu tenho 18 anos, chamava muita pílula. No dia seguinte, estou com uma veia por trás do joelho. Será que foi o anticoncepcional? E a gente vai dizer assim, será que minha veia dilatou? Porque tá doendo aqui atrás, tô com uma dor, sentindo uma dor. Pode dilatar e começar a dar umas dores também, doutora? Porque a gente tá vendo aqui que a pílula do dia seguinte é uma bomba, né, gente? Você ficar tomando direto, a gente já trouxe até ginecologistas aqui para falar sobre isso. Mas também pode estar acometendo isso, a questão das varizes, essa pílula do dia seguinte, já que ela tomava muito. O que ela fala é que ela tomava muito, né? Muito. Qual é a frequência, né? Nossa, é verdade. São hormônios, né? Exatamente. Bomba relógio, né? Tô dando... Uma pílula dessa é uma caixa inteira no mês, gente. Imagina você toma mais de um, né? E se ela tá tomando bastante, ela, dependendo se ainda ela tiver outros fatores,
pode ser uma das causas, né? A gente não tem a causa precisa, mas a gente tem fatores, né? E esse é um dos fatores, né? E aí a outra pergunta que você me fez, e pode doer? Os sintomas de veias doentes, que são as varizes, elas têm dor, queimação, peso, cansaço, aquela fadiga no fim do dia que você tem a vontade de botar a perna para cima, né? E isso são sintomas, né? Sinais e sintomas disso. Me diga uma coisa, doutora. Quando faz tratamento, tem que usar meia. Por quanto tempo tem que usar aquelas meias, né? Porque pra não dar tromba, essas coisas. Tem que Então, usar um dia só, no primeiro dia? a famosa meia, né? Pra tomar banho. Tira, não tira, né? Tem esses detalhezinhos, né? Que Tem. vocês também passam pros pacientes o pós, né? Como é que é esse pós? Isso. A meia, né, ela evoluiu muito também, né? Antigamente, você chegava e falava, nossa, doutora, eu não quero mais usar essa meia, né? Seja porque aperta demais, seja porque é difícil de colocar, precisamente aqueles que são mais gordinhos, né? Porque a obesidade também é um fator. E pessoas mais idosas, mais velhinhos, têm aquela dificuldade, mas ela evoluiu muito, né? Então, como que a gente usa, né? Como que você perguntou? A gente não tem mais aquele mito. Eu tenho que acordar e colocar a perna para cima. Não, você acorda, você toma seu banho e você utiliza adequadamente sua meia, né? A meia, ela é prescrita pelo médico e ela tem uma avaliação. Para cada caso de pessoa, existe um tipo que a gente tem de leve, moderada e alta compressão, tá? Leve, média e alta compressão. Então, para cada tipo. Então, você tem que fazer uma consulta, né, para saber qual é o tipo, para você ter uma melhor adesão. Então, você pode ali colocar de manhã, depois que você toma o seu banho e vai para suas atividades, você coloca. Se for, a gente tem vários tipos, né? A de 3/4, que é até o joelho, você coloca 2 dedos abaixo da linha do joelho, dessa dobra que a gente tem aqui, certo? Inclusive, eu tô com a minha aqui, eu posso até mostrar. Olha aí. Então, você coloca, né, 2 dedos abaixo do joelho, tá? Além disso, você tem a de 3/8, que é a de coxa, a nível de coxa, né? Então, você vai colocar aqui no meio termo, né? Não colocar na raiz, mas como se fosse um palmo aberto. Se caso a pessoa tiver feito algum procedimento até em cima. Não, esse é o que eu tô falando na prevenção, na manutenção. Depois eu chego no pós-operatório. E tem as meia calça, né? Você vai usar o dia inteiro e vai tirar para dormir, né? A meia, ela não funciona quando a gente tá em 180 graus, tá? Mas por que não funciona? Porque ela tem alterações de pressão. Tá? Quando a gente tá movimentando e tá andando, com a bomba da panturrilha, ela vai sofrendo uma escala de modulação de pressão dentro, tá? Então, quando a gente tá deitado, ela não funciona. Então, dormir de noite, né? Que tem gente que faz alteração do sono, mas bem provavelmente foi pra cama, foi pra dormir de noite, tira e só vai colocar no outro dia. Já no pós-operatório que você falou, a gente, cirurgião, pede nas cirurgias, que tem seu salve, exceções aí, mobilidade precoce, né? Para evitar a trombose. E tem os tratamentos pneumáticos também no pós-operatório, tanto de cirurgia de varizes como outras cirurgias, a pessoa é submetida. E a meia de compressão, tá? Que pode ser média, compressão para casos mais tranquilos. Se for cirurgia de varizes e teve abordagem em cima, a gente coloca uma meia mais alta, tá? Então, usa o dia inteiro. Pode continuar, saiu do pós-operatório, se não tiver contraindicação do procedimento do médico assistente. Se for de varizes, já usa imediatamente. Se for de outro tipo de cirurgia, se não tiver restrição, imediatamente vai embora andando para casa com meia também. Mas aí fica por muito tempo com essa meia? Tipo, quantos dias mais ou menos? Se for de varizes e for um controle, que nós temos a prevenção, a profilaxia, tá? É para usar a maior parte do tempo possível, tá bom? E se for um tratamento em que tiver associado uma trombose, que aí vai ser de alta compressão, a gente tem que fazer o tratamento da doença aguda, tá? Que aí, os 15 primeiros dias a gente tem um avanço na propedêutica com umas doses mais altas de medicamento, então tem que ficar a maior parte do tempo possível, tá? E a gente vai tratar uma trombose aí em torno de 3 a 6 meses. Ou, a depender, se tiver outras associações de alterações genéticas. Então, é usar a maior parte do tempo possível. Mas depois você vai falar assim, mas doutora, mas tudo bem, eu quero ficar só no tratamento medicamentoso. É possível. Se for possível,
você vai ter que usar a maior parte do tempo possível. Mas se você for daquela pessoa que quer fazer a manutenção, a prevenção, mas também quer ter uma perna bonita, claro que quando você não tiver em situações que está muito sentado ou muito em pé e for querer ir para uma festa, para um aniversário, você não vai de meia, porque você vai ter tratado também, né? Você vai deixar uma perna bonita e vai sem meia, não é isso? Com certeza, doutora. Maravilha aqui o nosso assunto de hoje. Eu acho que não tem mais pergunta não, tem? Ainda, Rai? Tem mais não, acabou, né? Tem que liberar, doutora, senão não trabalha, gente. Quero agradecer aqui, doutora Ana, por você ter vindo aqui, falar um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Onde é que você atende? Fala pro pessoal que tá em casa, vai que alguém aí tá querendo, né, fazer o tratamento. Onde você fica? Então, eu que agradeço o convite, agradeço aos telespectadores. A gente tem trabalhado, né, mais restrito no consultório, que é no Medical Hospital Dia, lá fazendo avaliações dos pacientes. E aí me ligam para os hospitais de referência daqui, que aí são 4, né? Então são vários. Me diga só uma última pergunta que eu quero te fazer, né? Só pra gente concluir aqui. Quem, assim, não tem muitas condições? Porque às vezes, né, tem alguém que faz, não tenho condições de pagar um tratamento ou de ter um plano de saúde. No SUS, eles fazem também esse tipo de tratamento ou cirurgia para quem tem varizes, doutora? Bom, não é minha realidade o Sistema Único de Saúde, mas é oferecido, né, para os pacientes atendimentos especializados. Então, que tem estado grave, né? Isso, tanto grave ou não, né? Igual a pessoa que depois do nosso bate-papo aqui e percebeu que eu tenho, ela vai no posto de saúde, né? Ela vai pedir o médico dela, assistente lá, para marcar uma consulta com um especialista, né? Ela marca, ele avalia, pede os exames necessários e faz o tratamento. No SUS possui algum tipo de abordagem de tratamento, seja essa que eu falei, que é um pouquinho mais agressiva, que arranca os vasos, mas também em algumas regiões é liberado também a espuma, tá? Fazendo uma terapia mista. Só não é liberado esses outros mais minimamente invasivos, essas com as técnicas que a recuperação imediata, que sangra menos, que nem são indolores ou às vezes nem sangra. Esses mais sofisticados, infelizmente ainda, nosso sistema não conseguiu abranger. Maravilha, doutora. Obrigada, viu, por sua participação. Adorei aqui o papo, né, gente? Foi bom demais. Obrigada, viu, doutora? Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aí em casa. E vamos cuidar das nossas pernas. Vamos embora. Cuidar da nossa saúde, né, minha gente? Bom, pequeno intervalo.